Professor, eu quero começar falando sobre essa triste notícia de hoje aqui da Escola Cívico-Militar de São Paulo, que a gente viu ali, além de ficar ensinando as crianças a bater continência, a ter uma visão menos crítica e mais canina, vamos dizer assim, né, de seguir ordens ali, é uma realidade que a gente já conhecia. Agora eu preciso fazer uma meia-culpa com a Polícia Militar de São Paulo, que chamava eles de racista, porque eles só matavam preto e pobre, agora estão matando o português também, né? Então eu faço esse meia-culpa com a polícia, eles matam geral, agora estão até assassinando o português. A gente deu outro dia um caso, viu, professor, de uma escola em Mato Grosso, em que o diretor de uma escola cívico-militar trocava nudes por Pix, pagava Pix para os alunos para receber nudes. A gente vê o crescimento aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de escola cívico-militar aqui. O senhor que é um educador, trabalha com educação, o quanto que pode não só ser recomendável ou não, mas o quanto que fere a lei ou a lei maior, a Constituição, esse tipo de instituição, porque esse caso de Mato Grosso, por exemplo, o professor era uma cidade pequenininha, a aluna teve que ser transferida, que denunciou o professor que trocava nos Pix, para uma outra cidade, porque era uma cidade pequena, sequer havia outra escola ali no bairro dela, teve que ir para outra cidade, ou seja, não é uma escolha do contribuinte na hora que ele vai colocar o filho, às vezes, na escola, ele optar pela cívico-militar ou por uma escola normal, ele é obrigado porque só tem aquela. Isso do ponto de vista legal, pode isso? Muito bem, Vinícius. Mais uma vez, boa tarde a você e a todo o público. Eu penso que há uma tragédia no que tange a estas modalidades ditas alternativas de escola pública, como essas escolas cívico-militares. Uma delas, de imediato, em alguns casos, a impossibilidade de alternativa. Então, em cidades pequenas, bairros nos quais a única escola se converte em escola cívico-militar, aquele público, aquela base daquela cidade ou bairro não tem outra opção. A outra opção seria um deslocamento muito grande, é inviável na prática, desmonta, inclusive, uma estrutura logística das famílias, enfim, custa dinheiro, custa tempo, é muito difícil. Em cidades nas quais a escola cívico-militar se põe ao lado de outras escolas, ainda assim vai o problema. Por quê? Porque, obviamente, esse modelo é um modelo bastante ultrapassado, bastante deficitário em termos de qualidade de horizonte de formação das educandas e dos educandos. É muito problemático pensarmos nós que a educação se faz na base de ordem unida, enfim, ou de doutrinação de uma espécie de ideologia básica, muito moldada ao preconceito social médio. Então, aqui já há uma dificuldade muito grande. Nós poderíamos, inclusive, fazer todas as reflexões sobre o pitoresco do caso em si. Enfim, vem lá estes senhores militares e escrevem na lousa duas palavras com erro de português. É algo, enfim, quase caricato, se não é caricato. Eram oficiais, hein? 2 tenentes. Pois é. Então, de algum modo, nós temos aí uma possibilidade de usar este acontecimento como um catalisador da atenção social para compreendermos o que vem se passando nesse sentido. Mas, para além disso, vem um dado que eu penso que é fundamental, porque nós devemos não apenas nos confortar com os fatos que sejam pitorescos ou exóticos ou, eu diria, enfim, quase cômicos, não fossem trágicos. Nós não devemos nos ocupar apenas disso. Devemos ver qual o problema na sua estrutura mais difícil, mais entranhada, mais estruturada, e a partir daí compreender a nossa ação de luta neste quadro social. Quando nós dizemos que vamos substituir um tanto de tempo ou aula dentro de uma escola para que policiais, militares venham a fazer aí uma espécie de
doutrinação, organização de conteúdos os mais variados, enfim, vem aí um rosário do que poderia ser ensinado, além de bater continência e outras coisas mais. Quando nós observamos esse quadro, nós devemos nos preocupar em relação ao porquê a sociedade atual, brasileira em específico, ela se entusiasma tanto com esse modelo. Porque nestes últimos tempos, ano passado, por exemplo, ou retrasado, quando houve consultas às comunidades, aos bairros, às cidades, sobre transformar uma escola estadual padronizada, estandarizada, ordinária, no sentido de que é uma escola como as demais, a possibilidade de transformá-la em escola cívico-militar, porque em muitos bairros, cidades, regiões, esta opção entusiasmou a maioria daquelas populações do nosso estado de São Paulo. Por que isto se deu? Porque as pessoas preferem retirar a aula de português, retirar a aula de matemática, história, geografia e tantas disciplinas mais, para, em seu lugar, colocar a ordem unida. Isto revela uma matriz ideológica e uma estrutura de um sofrimento social. Então eu quero aproveitar, Vinícius, esse pitoresco, enfim, desse fato de hoje, para cortar na carne e entendermos um problema de um tempo histórico. Se nós passarmos esse vídeo para a população, dizendo, olha só que pitoresco, 2 policiais escreveram errado e foram ensinar a bater continência, ok, uma certa parcela há de perceber o escândalo de tudo isso, o absurdo de tudo isso. Mesmo assim, uma outra parcela olhará para isso e dirá, eu ainda prefiro um policial que escreve errado e bote ordem numa sala do que a professora ou o professor que escrevem certo e a sala está em desordem. Eu quero começar, são 2 matrizes que eu estou dizendo aqui. Uma é o sofrimento social, a outra é a ideologia, que dão base a isso. Sofrimento social. A sociedade contemporânea, esta é no Brasil e no mundo, esta sociedade organizada pelo capitalismo, ela é uma sociedade posta num sofrimento social imenso. Então, famílias que não se aguentam amarradas naquelas formas tradicionais. Então, quando as pessoas dizem família desestruturada, por aí vai muito preconceito, vai muito moralismo. E, ao mesmo tempo, vai também uma inferência de que a forma da família é uma forma de desestrutura na sociedade capitalista. Então, as pessoas não conseguem cultivar, inclusive seus filhos e filhas, em primeiro lugar porque não há tempo, as pessoas têm que trabalhar, enfim, para sustentar a família. Então sobra pouco tempo. E este pouco tempo que sobra, naquilo que sobra, também as gerações vão se sucedendo e o arcabouço, eu diria, cultural, intelectual dessas famílias é muito pouco para poder fornecer algo de um incremento suficiente aos seus filhos. Então, o pouco que tem, senta o pai, a mãe ou os dois de frente à televisão com a filha e o filho, ou as filhas e os filhos. Então, não é uma interação, pelo contrário, são os 3 ou 4 ou 5 ou 6, não importa a quantidade de membros da família, todos conectados numa televisão, na internet, num jogo de videogame, nas distrações de sempre. Então, há uma carência educacional de base no lar. Ao mesmo tempo, a vida social destas crianças, adolescentes, dos jovens, de modo geral, é uma vida também carente, porque sai de casa, a rua ou é enlameada, ou é de um asfalto muito mal asfaltado, ou é uma rua sem condições de sociabilidade. Se tem um asfalto na rua, no entanto, não tem o que fazer, então chega na esquina, tem lá 5 ou 6 que também não tem o que fazer. Pessoas que percebem que a sua profissionalização será muito difícil, que é uma sociedade esta capitalista cada vez com menos empregos, cada vez com menos empregos de qualidade. Estudar não representa que esta pessoa terá bom salário, ou terá recursos financeiros. Então tem todo um ciclo social no qual esta pessoa, aí, não tendo o que fazer, não tendo uma biblioteca no bairro, tendo, não adianta ter
A maioria das pessoas passa ao largo de uma biblioteca. Vai lá fazer o quê? Olhar livro. Enfim, não há uma cultura de sentar e ficar folheando páginas. O celular, para todas as pessoas, é muito imediato, tem muito mais atrativo, é tudo, enfim, em 3 dimensões, é vídeo, é tudo muito mais, eu diria, espetacular do que o próprio livro. Pois bem, neste circuito no qual a pessoa não vê horizonte, porque não é que não vê porque ela não encontra dentro de si, é porque a sociedade não dá mesmo horizonte para boa parte dessa população. É um exército de mão de obra de reserva, conforme Marx já dizia. É um punhado de gente que não terá trabalho, ou terá um trabalho muito residual, que não organiza a vida, não satisfaz a vida, não dá horizonte. Pois bem, alguns deste modelo de vida que não tem horizonte vão às drogas. Então, ou vão ser usuários de drogas, ou vão ser pequenos traficantes de drogas, enfim, um ou outro, eventualmente entra no circuito dessa economia, se torna grande, mas via de regra, aí vem todos os problemas de criminalidade, prisão, tanta gente encarcerada, encarceramento de massa, etc. e tal. Outros e outras ficam numa vida sem sentido, ficam numa vida apoplética, e eu estou dizendo com isso que é aquela vida de quem não tem horizonte. Então isso vai gerar depressão, vai gerar uma incapacidade de frutificar uma existência, porque não dá sentido para si. Pois bem, isto o pai e a mãe percebem. O pai e a mãe percebendo, ou o responsável percebendo, percebe também que este pai ou mãe ou responsável não muda a vida do filho ou da filha, porque vê que o filho ou a filha vão para as drogas, ficam em depressão, não tem sentido, não conseguem emprego ou nada mais, e não há o que faça o pai e a mãe para dar emprego onde não há emprego. Claro. Não tem o que fazer para tirar da droga, onde todas as pessoas naquele circuito eventualmente estão na droga. Ou seja, o pai, a mãe e o responsável reconhecem a sua impotência. Então, a filha e o filho são impotentes, o pai e a mãe são impotentes. Pois bem, agora eu lhes digo. Agora vem um cálculo muito básico na vida das pessoas. Por que esse vídeo é trágico? Porque para pessoas que eventualmente têm alguma escolaridade, pensamento crítico, etc. e tal, é chocante, é escandaloso botar 2 policiais para ensinar ordem unida dentro de uma sala de aula e ainda escrevem errado na lousa. Para nós é chocante. Agora, observe um pai e uma mãe que percebem o seguinte: minha filha, meu filho, vão à escola, não importa se eles vão até a 5ª série do ensino básico ou ao 9º ano do ensino básico. Não importa se eles chegam ao 3º ano do ensino médio. Não importa nem se fazem faculdade. Não importa nem isso. Pois bem, se ele passa por todo esse período, o emprego dele é sempre de salário mínimo, R$ 1.000 e tantos, não chega a 2.000. Se ele estuda muito ou estuda pouco. Se ele sabe equação de 2º grau ou não sabe fazer uma conta básica. Sempre o emprego será isso, dela ou dele. Pois bem, aí mostra por lá um policial mandando todo mundo ficar de pé e fazendo assim. Ele escreveu lá, não lembro mais quais são as palavras, não sei se o Vinícius lembra, enfim, mas 2 palavras erradas. Descansar com C cedilha, professor, e continência sem o último N. N. Pois bem, olhem a tragédia. A mãe e o pai pensam assim: meu filho ou minha filha podem aprender a escrever continência com N, ou descansar com S. O pai e a mãe também não sabem se é descansar com S ou C cedilha e como escreve continência. Continência é uma palavra que quase nunca as pessoas escrevem no seu dia a dia. Pois bem, então o pai e a mãe pensam o seguinte: a escola está ensinando errado meu filho o português, porque está ensinando continência e não continência. Sei lá, continência, sei lá o que está escrito lá. Mas diz assim para o filho e para a filha: você não pode usar cabelo X. Você tem que usar roupa decente. Você não pode... Todas as tragédias do moralismo. Não pode ter tatuagem. Se é menino, não pode usar brinco. Se é menina, tem que usar saia comprida e não saia para cima do joelho. Qualquer coisa dessa. Tudo isso é uma tragédia, sabemos nós. Isso é uma repressão moralista conservadora desgraçada. É o reacionarismo no auge. Você não pode usar droga, você tem que ser de Deus, ir na igreja, tal e tal e tal e tal e tal e tal. Pensa o pai e a mãe: se minha filha e meu filho aprenderem a escrever continência e não continência, isso não faz ele ter um emprego, a mais ou a menos do que ele já teria. Isso não habilita ele a nada. Porque se essa menina for caixa de supermercado, ou ele for repositor de supermercado, ou pegar o produto do caixa e colocar
enfim, numa caixa de papelão e levar até o carro da cliente, ele não vai saber se é continência ou continência, nem ela saberá se é isto ou aquilo. E se não souber matemática, vai ser caixa de supermercado? Sabem qual é a tragédia? Vai, porque o caixa de supermercado pega um produto aqui, passa o código de barra. Nunca fez uma conta. Então, quem faz a conta é o computador, é lá a máquina, enfim, que está fazendo o cálculo dos produtos. Então, saber a equação de segundo grau ou não saber nada, não saber o que é algoritmo, tanto faz. Por isso, a sociedade capitalista, ela retirou da formação educacional o incremento profissional e salarial das pessoas. Tanto faz. Uma sociedade com este grau de tecnologia que nós temos, basta a pessoa ficar no caixa por uma razão, porque tem caixa que a pessoa pode passar o código de barras, sai lá o resultado, o próprio consumidor ou a consumidora. Por que não faz isso, no entanto? Só para que não furtem. É só isso. Então está lá, não vai furtar, e eventualmente tem uma parcela ainda expressiva da sociedade que não se dá com a tecnologia, não chega por lá, a tecnologia é hostil. Eu, estando num mercado, tendo por lá o pagamento por código, o pagamento por um caixa ou uma caixa, se não tem fila em ambos, porque se tiver fila em um, vou na outra. Pois bem, isso é bastante óbvio, mas não havendo fila em ambos, eu vou aonde tem a atendente, é mais legal. Enfim, boa tarde, como é que tá? Enfim, vai chover, qualquer coisa dessa. Até como circuito de sociabilidade é melhor ter uma pessoa no caixa do que não ter. Pois bem, é para isso, não é para outra coisa. Então, existe efetivamente uma massa social desempregável muito facilmente. E escrever continência ou continência tanto faz. Aí que vem a questão. Aí esse pai e a mãe têm uma intuição, agora vem a ideologia. Primeiro a base material é altamente esgarçada da sociedade. Agora vem a ideologia. Para estas pessoas, a formação psíquica, subjetiva, social de alguém, seja do pai, da mãe, do responsável ou dos seus filhos, esta formação subjetiva é binária, não é como nós pensamos, eventualmente com recursos intelectuais, críticos. Binária. O que é binarismo? O binarismo sempre trabalha com um par de coisas, uma aqui, outra lá. É quente e frio, claro e escuro. E o binarismo ideológico, moral da sociedade brasileira formou-se de um jeito muito similar, por um acaso, ao jeito da sociedade estadunidense. Lá e aqui, o binarismo moral é religioso. Então, o que nós temos como correto é um domínio ideológico, principalmente por religiões. E estas religiões dizem uma espécie de tabela, que a história foi variando, mas sempre são tabelas, normas, leis, regras, é sempre regramentos, que dizem assim: isto é de Deus, isto não é, isto é certo, isto é errado, isto Deus gosta, isto Deus não gosta. E vai variando o repertório, enfim, os santos gostam disso e os demônios gostam daquilo. Vai variando, e o conteúdo sempre também é variável, enfim, tanto faz. Mas o que eu estou dizendo aqui é que estas pessoas se orientam por binarismo. E esse binarismo não diz assim: eu quero que minha filha ou meu filho tenha um pensamento crítico. O pai e a mãe não querem. O pai e a mãe querem que o filho tenha um pensamento do pai e da mãe. Se o pai e a mãe são católicos, os filhos têm que ser católicos. Se o pai e a mãe são evangélicos, os filhos têm que ser evangélicos. Então ela não quer pensamento crítico. Este pastor, Vinícius, que se chama Silas Malafaia, teria falado, me parece, até me ajude a ter essa informação aí. São os professores, né? Por esses dias, não sei que dia que foi isso, que o pai e a mãe têm que tomar cuidado com professores. E observem, para nós é um escândalo. Pessoas que têm pensamento crítico. É um escândalo. Para a massa da sociedade, não é. Escola como música nos ouvidos. Por quê? Porque o pai e a mãe sempre pensam, como qualquer pessoa em qualquer sociedade, sempre pensam que seus valores são os corretos. Então, se eles são de uma religião, aquela religião é a correta. Chega ao ponto de ser tão idiosincrático que não basta só dizer protestante, tem que ser evangélico. Não basta também só dizer evangélico. Sendo daquela denominação religiosa, aquela pessoa é a boa. Uma outra ali já tem um certo problema, que dirá católico, umbandista, espírita, ateu. Enfim, ateu é xingamento em sociedades capitalistas contemporâneas como Estados Unidos e Brasil. Uma pessoa ser ateia não é virtude, é xingamento. Pois bem, então o que estou dizendo é que nesse quadro todo,
O pai e a mãe não querem que o filho e a filha tenham um pensamento crítico. O pai e a mãe querem que o filho e a filha tenham um pensamento do pai e da mãe. E o pensamento do pai e da mãe é exatamente aquele que ele tem. Pode ser teologia, pode ser a Bíblia conforme a leitura do livro X e etc e tal. Então, nesse sentido, quando este pastor Silas Malafaia ecoa uma situação como essa, nós percebemos uma espécie de marcação ideológica muito forte na sociedade. Qual é? O pai e a mãe têm um pressuposto de que o seu saber é certo, é de Deus. Vai aí toda a contradição disso. Enfim, é todo um absurdo isso. Mas eles acham que o seu conhecimento de mundo religioso, sua crença, é de Deus. Vai para a escola, aprende, não é que ele sabe que aprende, mas ele sabe que aprende coisas que lá na igreja não ensina. Coisas como, por exemplo, depois saberá o aluno ou aluna, as ideias de Darwin. As ideias de Darwin são contra aquilo que um líder religioso falou conforme a leitura de um livro sagrado. Não que o pai e a mãe saibam quem foi Darwin. Em sabendo já, ou ter ouvido falar a palavra Darwin, nome de alguém, sobrenome de alguém, não sabe, na prática, o que representa isso. A origem e a evolução das espécies, não sabe fazer nada com isso em termos práticos. Mas sabe que o filho, quando fala pensamento crítico, começa a descolar do pai e da mãe. E ninguém quer descolar os seus de si. Esse é o problema central. A palavra crítica, que é tão fundamental, é tão decisiva, no ouvido das pessoas, numa sociedade reacionária, essa palavra é muito incômoda. As pessoas querem evitar a crítica. Elas querem uma espécie de manada. Porque o efeito de manada é muito gostoso. Esse efeito de manada torna as pessoas muito uniformes, torna as pessoas muito homogeneizadas, torna as pessoas muito próximas de um padrão comum, de tal modo que onde quer que eu caia, o padrão repete. Então a pessoa pode andar numa rua, de um bairro, o padrão é o mesmo. Se eu sair da zona leste de São Paulo, for para o extremo da zona sul, o padrão é o mesmo. Se eu for para o extremo da zona norte e da zona oeste, o padrão é o mesmo. Pasmem, mais ou menos se eu trocar pelo Rio de Janeiro, se eu for ao subúrbio da zona norte do Rio, da zona oeste do Rio, dá no mesmo. Só, claro, vai mudar muito. Por quê? Porque um carioca médio vai para a praia, um paulista não vai. Mas, sendo ele religioso, de uma denominação X, na zona oeste do Rio ou na zona leste de São Paulo, o padrão é o mesmo. A paz do Senhor, irmão, graças, etc e tal. Enfim, foi um livramento, todas as expressões, jargões, frases, palavras, que são recorrentes. Então é gostoso eu trocar de cidade para outra, de estado, eu viro o mesmo jargão. Agora, se eu for ouvir por lá, só de trocar periferia por subúrbio, como o paulista fala periferia, o carioca fala, o paulistano fala periferia e o carioca fala subúrbio, só de trocar isso já dá uma confusão, porque periferia um paulistano localiza o que é. Subúrbio, o que vem a ser? O carioca é a mesma coisa, enfim. Subúrbio eu sei onde é, enfim, tá lá. Parada de Lucas, Cordovil e assim vai. Enfim, agora, o que vem a ser periferia? Enfim, até o jargão muda de uma coisa que é a mesma, para todos os lados. É bolacha e biscoito, enfim, dá um problema pitoresco aí. Bom, então o que estou dizendo é que a tragédia nossa é que este vídeo que foi, sei lá, divulgado ontem, hoje, por esses dias aí, este vídeo é chocante, é trágico, é aberrante. No entanto, passado para a população dobra a posta e diz, eu quero o policial que tira o meu filho das drogas, porque agora vem a ideologia. O policial tira o meu filho das drogas, mandando que ele faça ordem unida e continência, ainda que o meu filho saia desconhecedor da língua portuguesa. Aí, Vinícius, eu quero dizer... De quebra, ainda combate a ideologia de gênero, né? Tudo isso, todo o pacote dos horrores. Aí, eu quero, inclusive, provocar a tragédia social que é a nossa. Eu quero que a gente comece a perceber, não adianta fazer discurso fácil, esse policial não sabe escrever uma palavra da língua portuguesa. Eu quero chegar a fundo nisso. E se o filho ou a filha deste cidadão, que levou o filho para a escola cívico-militar, não sabe escrever continência, escreveu continência. E se escreveu, sei lá o quê, com C cedilha e não com S. Etc, etc, etc. Aonde este menino pode chegar? Aonde ele pode chegar não depende de saber escrever continência ou não. Neste momento, eu estou falando aqui, em fevereiro de 2026, um dos maiores estados do Brasil, um dos maiores, o estado que nos deu a figura mártir, que gestou uma luta da proto-independência que é Tiradentes.
neste momento, Estado de Minas Gerais, que é um baita de um estado, enorme estado, centenas e centenas de municípios, neste momento o Estado de Minas Gerais é governado pelo segundo mandato por um governador que, quando lhe foi perguntado, o senhor ouve bem? O governador falou, eu ouvo. É verdade. Quem é esse governador? É um empresário do ramo de eletrodomésticos e venda de quinquilharias, que tem uma série de lojas, dezenas, não sei quantas tem. Pois bem, este senhor, para todos os padrões do Brasil, é rico, muito rico. Este senhor, além de ser rico, muito rico, é governador reeleito. Não é de um estado muito desimportante do país, nenhum é desimportante, mas estou dizendo, com menos expressividade. É de Minas Gerais, cuja capital foi Ouro Preto, depois se tornou Belo Horizonte. É o estado de onde surgiu Juscelino Kubitschek. É o estado de onde veio, por exemplo, Tancredo Neves. E daí não vai a preço meu, nem pelo Tancredo, algum pelo Juscelino. Mas, enfim, não é isso que eu estou discutindo. A questão decisiva é quem teve Juscelino, ou quem teve até gente muito de direita, Magalhães Pinto, outros mais, enfim, mas teve o presidente Antônio Carlos, foi governador de Minas Gerais, enfim, naquele tempo se chamava presidente, e outros mais, era gente com alto calibre, terra do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, terra do Murilo Mendes, Minas Gerais, tudo isso. Tem o Zema, e aí eu lhes pergunto, o Nicolas, como estão lembrando aqui também. O Nicolas e outros mais. E aí eu lhes pergunto, se o aluno sai da escola sabendo escrever continência e, eventualmente, sabendo escrever algo sobre se ele leu algum dia na vida, coisa que eu acho que, infelizmente, não lerão, o livro Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, o maior livro de poemas da história do Brasil. Se alguém leu o Claro Enigma do Carlos Drummond de Andrade, quanto aumenta de salário para essa pessoa? Nada. Se ela não sabe falar eu ouço, fala eu ouvo, pode, ainda que não saiba falar ouço, ser governador de um estado? Pode, porque as condições que levam a pessoa a ter dinheiro, a ganhar eleição, a ser o Zema, o Nicolas e outros mais, estas condições independem do saber que a escola fornece. Então precisa ter esperteza, ser amigo do meta, amigo do algoritmo, etc, 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 aí a pessoa chega onde chega. Então a tragédia, querido Vinícius e queridos, é que este vídeo só escandaliza os já sensibilizados ao escândalo, que somos nós. Para a maioria da população, a pessoa dobra a aposta entre a professora que vai ensinar o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma, a Rosa do Povo e outros mais, e uma pessoa que não sabe nem quem é Drummond, nem quem foi Murilo Mendes. Tudo bem, Murilo Mendes era um conservador quase reacionário, mas estou aqui pegando Drummond de exemplo porque era um homem de centro-esquerda. Nunca foi muito mais que isso, mas enfim, vamos por lá. O Drummond tem um livro de poemas eróticos. Se o pai e a mãe sabem que o Drummond tem um livro de poemas eróticos, que o professor e a professora nunca dão para os alunos em sala de aula, nunca, porque mal dão um poema do Drummond, enfim, jamais chega nisso. Mas imagine que um pai e a mãe sabem que o Drummond tem um livro de poemas eróticos. E o policial escreve continência, sei lá o que ele escreveu, e jamais soube quem é Drummond. O pai e a mãe preferem o policial. Essa é a tragédia. Porque a estrutura social é uma estrutura feita para que a população pobre, explorada, seja gado. Ou seja, ela passe vida após vida, geração após geração, sendo explorada. Quanto mais ela não tem pensamento crítico, mais o pai dá ao filho a mesma condição que lhe foi dada pelo seu pai. Qual é? A de viver como trabalhador, empregado, fazer bico, viver pelos cantos, pelas esquinas. E isto organiza a sociedade capitalista. Por que organiza? Porque se houver esse exército de mão de obra de reserva, alguém que brigar por salário maior em qualquer empresa, o dono ou a dona da empresa dizem assim, tudo bem, você quer mais? Tchau, eu te demito, você se demite, porque tem um número de gente desempregada. O dia que a menina falar assim, eu não quero mais ser caixa de mercado, porque eu li o livro da Adélia Prado, o dia que o menino do Mato Grosso falar, eu não quero mais
trabalhar aqui na lavoura porque eu li o livro de poesia do Manuel de Barros. O patrão disse, tudo bem, vai embora, eu tenho outro para fazer o teu serviço. É isso o trágico de uma sociedade capitalista. Jamais a educação vale numa sociedade capitalista, a não ser o básico. O que é o básico? A pessoa ser minimamente escolarizada, porque ela tem que apertar um enter no teclado lá do supermercado para dizer acabou. Só que hoje nem enter tem mais, tem um verdinho. Então a menina, o menino que estão lá no caixa do mercado, ele aperta o verdinho, porque isso está tão entranhado na vida média que verdinho vai, amarelo tomar cuidado e vermelho para. Enfim, isso não precisa nem de grande alfabetização, é semiologia básica. Então, não precisa ter enter, põe verdinho. Então, o resultado, Vinícius, para concluir esta reflexão deste assunto, é que, infelizmente, este vídeo, que é trágico e que deveria, eventualmente, causar uma espécie de levante do Estado de São Paulo contra o descalabro educacional que corre à solta há muito tempo e que este governo de agora elevou à enésima potência a capacidade de descalabro da educação pública paulista, isto deveria chamar a atenção e levantar o povo de uma vez só. Qual é o resultado disso? O povo, dada a estrutura social que vive, dada a estrutura ideológica pela qual foi constituído, o povo ainda prefere esse policial.